Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados para hoje, quinta-feira, dia 14 de março, o ano é 2024. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho pedir a sua colaboração. Se não é inscrito no canal Muita Bola Nessa Hora, lá no YouTube, se inscreve, fortalece, dá aquela moral, dá aquela força para que o YouTube possa estar recomendando o meu conteúdo para as demais pessoas e plataformas. É isso aí, pessoal. Com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a sua participação, eu vou me motivar ainda mais a estar produzindo diariamente conteúdo de qualidade para estar mandando para vocês, para estar ajudando vocês, né? E vocês também me ajudando, a gente compartilhando de experiências, você juntando a sua análise com a minha, para a gente poder conquistar greens e ter entradas muito mais satisfatórias aí no que diz respeito ao mercado de apostas esportivas. Beleza, pessoal? Então, fortalece, colabora. Não ignora o conteúdo deste daqui, não subestima, pessoal. Até porque os números aí que eu venho conquistando e venho compartilhando com vocês e vice-versa, eles só comprovam que o trabalho é bem feito, que esse aqui entrega algo de valor, que tem responsabilidade, que tem afinco e que procura diariamente, né, tá superando os reds. Sabemos que tem dias que é para se esquecer, que nem sempre é possível os greens levar vantagem, mas a gente se esforça diariamente para que os greens estejam sempre à frente dos reds. Mas com o seu incentivo, cada inscrito que aparece no meu canal diariamente só me motiva ainda mais a estar produzindo conteúdo de qualidade, tá entregando o melhor de mim aí para vocês, beleza, pessoal? Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém, mas procuro ter uma identidade, procuro ter uma característica muito particular e tá produzindo conteúdo e analisando os jogos que eu julgo interessante para vocês. E ontem fomos muito bem, batemos a tripla do dia, o top 5 pré-analisado, só quem ramelou, entre aspas, foi a Inter de Milão, né? Sucumbiu diante do Atlético. Fiz uma análise aí com probabilidade de dupla chance na Inter de Milão. Deixei bem claro que também o mais de 1,5 gol era a melhor entrada e esse dupla chance também, mas infelizmente ela acabou quebrando. Cravei o placar do 3-1 da equipe do Inter Miami, cravei o placar do 2-1 do River Plate, cravei a vitória do Juventude e também cravei a vitória do Colo-Colo. Beleza, pessoal? Infelizmente a Inter acabou decepcionando, mas faz parte, né? Ironicamente, né, fiz uma análise com muito mais razão do que emoção, até porque, para quem me acompanha há muito tempo, sabe que o time que eu torço na Europa é o Atlético de Madrid, mas nem por isso eu deixei a emoção prevalecer e fui clubista. Tanto que nos 2 jogos eu analisei vitória da Inter de Milão. Isso mostrou o quê? Uma honestidade para com as minhas análises e também uma personalidade muito grande e uma transparência, né, e um respeito para com vocês. Até porque eu poderia simplesmente querer imitar ontem, né, e mandar uma vitória do Atlético de Madrid só para depois estar aqui me vangloriando, se a minha racionalidade e a minha emoção não permitia que fizesse uma análise favorável ao Atlético por tudo que a Inter vem vivendo na temporada. Beleza, pessoal? Mas, enfim, é o futebol. Um tem que vencer e o outro tem que perder. Nesse caso aí, um tem que passar e o outro tem que ficar. E foi o Atlético. Felizmente para o Atlético, infelizmente para Inter de Milão. Mas vamos para o que interessa. Copa do Brasil, 32 avos de final, 9h30 da noite, a bola rola para Maringá e Amazonas. O Maringá é um dos semifinalistas do Campeonato Paranaense, vai fazer o jogo de ida contra o Curitiba no próximo dia 17, né? E está 14 jogos invicto como mandante, 10 vitórias e 4 empates, marcou 25 gols e sofreu 8, uma média aí bem próximo dos 2 gols por própria partida e os números bastante satisfatórios no que diz respeito ao setor defensivo. Poucos gols tomados, no número de 14 jogos, sofrer apenas 8, eu considero poucos gols sofridos. A equipe do Amazonas também está numa situação positiva, 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Tudo bem que esse número de derrota incomoda, mas quando eu falo situação positiva, que é uma equipe que vem numa crescente muito grande nas últimas temporadas, vai participar da Série B do Brasileirão, é uma grata surpresa, mas de grande valor, né, de grande potencial. Essa equipe tem tudo para crescer ainda mais, né, pelo tempo que tem aí de existência e por essa crescente aí, repito, nas últimas temporadas. É uma grata surpresa aí em meio aos outros participantes da Série B, mas já era algo pré-anunciado pelo trabalho que essa equipe vem fazendo nesses últimos anos. Beleza, pessoal? Mas eu acredito que o Maringá, dentro de casa, que é uma equipe muito difícil de ser batida quando enfrenta adversários aí do seu nível ou abaixo, eu vejo o Maringá, por esse momento que ele está vivendo, por esse grau de invencibilidade, por esses números, né, positivos, esse grau de aproveitamento dentro de casa em especial, né, por ter uma equipe, digamos assim, operária, uma equipe de qualidade, uma equipe que também sabe das suas limitações, mas também sabe do seu potencial e usa muito bem o fator campo para conquistar os seus resultados positivos.
E eu acredito que vai se sair bem nesse jogo, né? Dentro das análises que eu fiz, com todo respeito ao Amazonas, acredito que o Maringá vence essa partida, probabilidade de 2-1 ou simplesmente, caso vença, empate anula, um dupla chance, mas enfim, eu não creio numa derrota do Maringá, pelo menos no tempo normal de jogo, beleza, pessoal? Acredito muito nessa vitória do Maringá. Para aqueles mais otimistas, a vitória seca tem valor, mas um mais de 1,5 gol também eu vejo de bastante valia aqui, e para os mais cautelosos, um empate anula. Com todo respeito ao Amazonas, eu acredito que o Maringá se sai vencedor nesse jogo. 2-1, probabilidade de placar exata. Agora partindo para a Copa da Argentina, 32 avos de final, Talleres recebendo o Agropecuário. Talleres que tem apenas uma derrota nos últimos 9 jogos, vem numa sequência muito positiva, com 5 vitórias e 3 empates. Em casa, né, como mandante, obviamente, nos últimos 7 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 16 gols, uma média positiva de 2 gols pró, e sofreu 10, média negativa de 1,5. Já o Agropecuário, 3 vitórias nos últimos 9 jogos, 4 empates, esse número de empates acaba incomodando, e 2 derrotas. Tudo bem que é Copa. E o Agropecuário tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota nos últimos 9 como visitante. Marcou 12 gols, um ataque que funcionou muito bem, né? Um ataque que se mostrou com números positivos, média de mais de 1 gol próprio por partida, e sofreu 8, média negativa de 1. Mesmo se tratando de Copa, a gente sabe como é que é, né? Muitas das vezes os favoritos acabam se engasgando diante dos adversários menos favorecidos, digamos assim, todo respeito ao Agropecuário. Eu vejo o Talleres, principalmente nessa condição aí de mandante, né? Se o jogo for na casa do Talleres, talvez seja campo neutro, não deu para observar bem aqui, mas independente de onde seja, eu vejo o favorito, probabilidade de 3-0 ou um mais de 1,5 gols no bilhete, que é a entrada mais sensata, beleza, pessoal? Agora partindo para Bolívia, 21 horas, 9 horas da noite, lembrando, esse jogo do Talleres é às 5h30 da tarde. Bolívar e Jorge Wilstermann. O Bolívar, que vem de 2 derrotas nos últimos 9 jogos, 5 vitórias e 2 empates, está invicto como mandante, com 9 vitórias e 2 empates nos últimos 11 jogos, marcou 36 gols, que dá uma média positiva aí de 3 gols por própria partida, sofreu 14, média negativa de 1. No confronto direto, são 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos, nos jogos aleatórios, melhor dizendo, e na condição de mandante, 4 vitórias e 2 derrotas nos últimos 6 jogos, continua com a mesma média aí, diante do Jorge Wilstermann nesse confronto direto. 11 gols marcados nos últimos 6 e 4 sofridos, média positiva de 2 e média inferior a 1 gol negativo por partida nesse confronto direto. O Jorge Wilstermann vive uma situação delicada, uma vitória apenas nos últimos 9 jogos, 5 derrotas, 3 empates, fora de casa, continua com esse número pífio de apenas uma vitória, agora numa situação mais elástica em número de jogos, né? São 11 jogos como visitante, 5 derrotas, 5 empates, marcou 7 gols, um ataque abaixo da média, sofreu 13, média negativa de 1 gol por partida. O que esperar amanhã? Ou melhor, esperar hoje, quinta-feira, dia 14. Vitória do Bolívar, probabilidade de 3-0 ou mais de 1,5 gols, que é a entrada mais sensata no bilhete. Beleza, pessoal? Agora partindo para Liga Europa, a 8ª de final, jogo da volta, Atalanta Sport de Portugal. O Atalanta que empatou o jogo de ida 1-1. Tudo bem, não vence há 5 jogos, a realidade é essa, mas em compensação, dentro de casa, são 9 vitórias nos últimos 11 jogos, né? Uma derrota e um empate, é um ótimo mandante, tem sido pelo menos nesses últimos jogos. E nos últimos 5 foram 4 vitórias e uma derrota, marcou 14 gols, média positiva de 3 e sofreu apenas 3. Tem números positivos tanto no ataque como na defesa nessa condição de mandante. Já no confronto direto, só deu para filtrar aqui 3 jogos que apareceram para mim, com a vitória do Atalanta e 2 empates, contando com esse do jogo da ida. O Sport está invicto a 11 jogos com 8 vitórias e 3 empates. Repito, faz um grande campeonato português. Fora de casa, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate, marcou 14 gols, média positiva de 3 e sofreu 4. O que é que eu vou pôr na balança aqui? Com todo respeito ao campeonato português, a gente sabe que lá tem, sem ser necessariamente nessa ordem, tem o Porto, tem a equipe do Benfica, aí tem o Braga quando está numa situação boa na temporada, tem o Sport que está sendo essa sensação aí nesse campeonato português dessa temporada. E a gente vê um campeonato, digamos assim, muito mais focado na disputa de liderança, geralmente, né, entre Benfica e Porto. A gente vê muito mais isso, né? Tudo bem que esse ano é especial para o Sport. E o campeonato italiano, mesmo a Atalanta não brigando lá por título, né? Ela está ali disputando jogos muito mais competitivos, muito mais acirrado. Ela tem adversários muito mais, digamos assim, de qualidade, que exige muito mais dela.
tem Milan, tem Inter de Milão, tem Roma, tem Juventus, tem Fiorentina, enfim, tem inúmeros jogos, inúmeros times aí que exigem muito mais da Atalanta e coloca ela numa situação aí, digamos assim, muito mais competitiva, né? É uma equipe acostumada com situações muito mais adversas do que o Sport, com todo respeito aí ao campeonato português. Por esse resultado conquistado lá, e agora ela precisando simplesmente da vitória magra aí já classifica 1-0, por exemplo, eu vejo ela favorita hoje, probabilidade para exato 2-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete, que para mim é a melhor entrada e a menos arriscada, beleza, pessoal? Agora partindo para a Europa League, oitava de final, Clube Bruges recebendo o Molde. Clube Bruges que nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias, 3 derrotas e um empate, na condição de mandante. É uma derrota nos últimos 23 jogos, um ótimo mandante, números bastante expressivo, 14 vitórias, 1 derrota e 8 empates. Em casa, nos últimos 6 em especial, foram 4 vitórias, 1 derrota e um empate, marcou 16 gols, uma média de 2,5 gols por partida e sofreu 7, média negativa de 1. Já a equipe do Molde, nos últimos 7 jogos, foram 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa, nos últimos 6 em especial, 4 vitórias e 2 derrotas, marcou 12 gols, média positiva de 2. O ataque funcionou muito bem fora de casa, sofreu 10, média negativa aí de 1,5 gols por partida. Beleza, pessoal? O que esperar hoje? Vitória do Bruges, probabilidade para cá exato 2-1, mais de 1,5 gols, eu vejo a melhor entrada, beleza? 5 jogos pré-analisados, Clube Bruges para vencer, né? Os mais cautelosos, o empate anula, né? O mais de 1,5 gols é a melhor entrada no bilhete, probabilidade de placar exato 2-1, para quem gosta de placar exato. Atalanta, probabilidade de placar exato 2-1 para cima do Sport, ou mais de 1,5 gols também, melhor entrada. Bolívar, probabilidade de placar exato 3-0 para cima do Jorge Wilstermann, ou mais de 1,5 gols também, a melhor entrada. E Silvano, e a vitória no primeiro tempo, com 3-0 desse? Pelos números aqui, tem valor, mas eu acredito que o mais de 1,5 gols é menos arriscado. Beleza, pessoal? Tadieres e Agropecuário, probabilidade de 3-0, por se tratar de Copa, eu peço cautela nessa busca pela vitória no primeiro tempo, mais de 1,5 gols eu vejo ali uma entrada mais sensata, beleza? Agora partindo, Copa do Brasil, Maringá e Amazonas, probabilidade de 2-1 para o Maringá, ou simplesmente casa vence, empate anula, dupla chance para o Maringá, beleza, pessoal? Eu vejo mais interessante do que mesmo um mercado de gols, o mais de 1,5 gols na ousadia, mas eu vejo esse dupla chance do Maringá e o casa vence, empate anula mais interessante, até porque o Maringá 1-0 é goleada. Então, para que eu vou, né, num jogo aí, digamos, de todos que eu analisei aqui, com um maior equilíbrio, teoricamente falando, eu me arriscar no mercado de gols? Tem potencial? Tem. Mas a gente sabe que o Amazonas não é uma equipe boba. Eu vejo essa dupla chance aí no Maringá tendo um significado interessante. Um bom dia a todos, uma boa sorte. Top 5 aí pré-analisados. Resumindo aqui, para vencer, para os mais corajosos no Binguinho: Maringá, Tadieres, Bolívar, Atalanta e Clube Bruges. Pessoal, a tripla do dia, baseado nas minhas análises aqui, áudio e vídeo, ficou assim: Tadieres para vencer, Bolívar para vencer, Tadieres, Bolívar para vencer, e eu vou dar essa moral para o Maringá. Maringá, Tadieres e Bolívar para vencer, beleza, pessoal? Para os mais cautelosos aí do áudio e vídeo, dessa tripla do dia, botar um dupla chance ou empate anula no Maringá, eu vejo com valor, beleza, pessoal? Então ficou assim: Maringá, Bolívar e Tadieres, tripla do dia. Vou aproveitar o Atalanta e o Clube Bruges e vou colocar mais um time para formatar aí a tripla promissora, lembrando que são binguinhos separados, né? E eu já escolhi o terceiro time, que é o Monterrey. Então a tripla promissora fica assim: Atalanta, aqui um empate anula também tem valor, Clube Bruges e Monterrey para vencer 5, beleza? 3 jogos pré-analisados para formatar a tripla do dia e 3 que eu complementei aqui formatando a promissora. Agora uma tripla exata, eu iria aí de Tadieres 3-0, Bolívar 3-0 e Atalanta 2, Sport 1, tripla exata. Aí eu faria outra tripla exata, eu colocaria Maringá 2-1, Clube Bruges 2-1 e Monterrey 2-0, outra tripla exata. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos, uma boa sorte. No final do vídeo, outras entradas, outras probabilidades, placares exatos, bilhetes prontos, top 5, top 10, formatação de triplas, enfim.
outras entradas de potencial e de valor para que vocês possam fazer um garimpo e ter uma melhor sorte hoje no que diz respeito às suas entradas aí no mercado de apostas esportivo. Um bom dia a todos e não se esquece, se inscreve no vídeo, no canal, melhor dizendo, né? E fortalece aí a caminhada. Beleza, pessoal? Um bom dia a todos e até a próxima.